do Senhor, professores da nossa escola bíblica dominical. Quem fala com vocês mais uma vez é o professor Osiel Lourenço. E nós então chegamos já à nossa lição de número 8, aí da nossa classe tão especial que é a classe de juvenis, né? Nós estamos aí estudando esse trimestre, então, conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. Como é bom, né, a gente poder estudar esses profetas menores. Às vezes eles são durante, né, aí o nosso ano normal aí nas nossas igrejas, a gente às vezes não se aprofunda tanto nesses profetas menores, mas durante esse trimestre, né, na escola dominical, a gente está tendo a oportunidade de poder conhecer um pouco mais desses profetas, conhecer um pouquinho também do contexto de cada um, a mensagem de cada um, e a gente percebe no quanto esses profetas menores eles são atuais. Quanto, né, a mensagem deles, que foi dita há tanto tempo atrás, né, mas é uma mensagem ainda muito atual para os nossos dias. Então, professor, nós temos 3 grandes objetivos, né, que você vai ter que alcançar durante essa aula. Primeiro, mostrar a justiça de Deus. 2, evidenciar que a falta de arrependimento produz juízo definitivo. E 3, declarar que Deus abate os que desprezam a sua misericórdia. O texto áureo está lá em Salmo de número 94, verso, né? Salmo não tem versículo nem capítulo, né? Salmo tem números e tem versos. Então é Salmo de número 94, verso 23, que vai dizer: e fará cair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. No livro de Naum, a gente vê assim 2 características que estão muito presentes na pessoa de Deus, que é a misericórdia e que é a justiça. Deus ele tem esses 2 atributos, essas 2 características. Ou seja, Deus ele é misericordioso no sentido que ele está sempre dando oportunidade para os homens, Deus está sempre dando uma segunda chance, né? Mas Deus também ele é aquele que exerce juízo, ele é aquele que exerce justiça. E a gente vê isso muito claro nesse livro do profeta Naum, né? Inclusive, nós estudamos aí em aulas passadas a respeito do profeta Jonas. Jonas foi aquele então profeta, né, que você vai lembrar que foi enviado para Nínive, e ele pregou para os habitantes daquela cidade, não queria, mas teve que pregar, e os habitantes daquela cidade, os ninivitas, se arrependeram dos seus pecados, se converteram. E Deus então, a partir dessa conversão, a partir desse arrependimento dos ninivitas, Deus então ele deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade e não destruiu a cidade de Nínive por conta da misericórdia divina, né? Porque se Deus ele não fosse misericordioso, Deus nem teria mandado o profeta Jonas para aquela cidade, Deus teria destruído aquela cidade. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, ele resolveu então dar uma oportunidade para os ninivitas. Muito embora eles não merecessem, mas mesmo assim, né, Deus estabeleceu, queria manifestar a sua misericórdia em relação aos ninivitas e assim o fez através do profeta Jonas. Então vamos entender um pouquinho a respeito do contexto histórico do profeta Naum. Inclusive, alguns estudiosos que vão dizer que o profeta Naum é uma continuidade do profeta Jonas. Né? Uma continuidade. Por quê? Porque a gente sabe que, então, né, como nós já dissemos, Jonas profetizou para os ninivitas e eles se converteram. Porém, passaram-se 100 anos. Né? E aquela geração, né, então, que Jonas havia pregado, né, já não existia mais. Então levantou uma segunda, uma terceira geração. E essas próximas gerações que se levantaram em Nínive passaram a fazer tudo aquilo de novo que aquela geração do profeta Jonas havia feito. Então, estavam reproduzindo os mesmos erros, estavam reproduzindo as mesmas práticas. Né? Então, é para essa outra geração
de habitantes de Nínive que o profeta Naum irá profetizar, né? Só que de maneira diferente. A gente viu lá com o livro do profeta Jonas que Jonas foi até a cidade de Nínive para pregar para os ninivitas. Isso não aconteceu com o profeta Naum. O profeta Naum, ele não foi até Nínive. Ele pregou, né, lá em Judá, né, falando a respeito da destruição que viria sobre a cidade de Nínive. Tá? Então essa é uma característica, uma particularidade. Naum não foi lá. Ele profetizou na cidade de Judá contra, né, os habitantes da cidade de Nínive, ou seja, essa segunda, terceira geração que lá nasceu. Então, a estrutura do livro do profeta Naum. Então, a primeira parte do livro, Naum relata o poder de Deus sobre os homens e sobre a natureza. Nada está oculto aos seus olhos. E a gente vê aqui, então, nesse primeiro capítulo aqui, do livro de Naum, o quanto que Deus está dizendo que ele não está assim a par daquilo que está acontecendo nas nações, que Deus ele não vê aquilo que os povos estão fazendo, né? Deus não apenas está vendo, como ele intervém na história, como ele é soberano, como ele é imanente. Deus, essa é uma característica dele, ele é transcendente, ou seja, ele habita, né, numa esfera diferente da nossa, numa região diferente da nossa, mas ele não está afastado da humanidade. Deus, além de ser transcendente, ele é imanente, ou seja, Deus ele se mistura com a história, Deus ele está presente na história e ele conhece a história, ele intervém na história, e Deus está dizendo isso através do profeta Naum. Veja, eu conheço, né, aquilo que os povos estão fazendo, aquilo que as nações estão fazendo, e ele está aí para julgar essas nações. Aqui, né, seguindo aí em mais uma parte do livro do profeta Naum, né, aí do capítulo 1, versículo 7 até o versículo 13, Deus vai dizer que Deus é o refúgio daqueles que confiam nele. Por que o profeta Naum usa essa expressão que Deus é o refúgio daqueles que confiam nele? Porque os ninivitas, eles eram assim, né? Eles se orgulhavam, né? Sentiam assim, muito orgulho das fortificações das suas cidades. De fato, né? Havia lá um grande muro que cercava a cidade de Nínive, que era um muro assim imenso, imenso mesmo, e os ninivitas acreditavam, né, que ninguém poderia derrubar aqueles muros, ninguém poderia ultrapassar as fronteiras daqueles muros, né? Então eles colocavam toda a sua confiança na sua própria força, no seu próprio poderio bélico, militar. Eles se sentiam que eles estavam seguros naquele lugar, mas Deus, né, através do profeta Naum, vai dizer que, por mais que os ninivitas tivessem toda aquela fortificação, tivessem toda aquela proteção dos seus muros, mas se Deus determinasse que eles seriam destruídos, eles assim seriam destruídos, né? E isso, de fato, veio a acontecer. Os ninivitas foram destruídos, né? O Império Assírio foi dominado pela Babilônia, e aquele império que era tão forte, aquele império que era tão poderoso, aquele império que se dizia invencível, né? Ele foi destruído pelos babilônios, né? Ele foi, né, massacrado pelo Império Babilônico. Então era Deus dizendo, através do profeta Naum, de que toda aquela confiança que os ninivitas tinham em sua própria força, em seu próprio poder, seria um dia derribado, seria um dia destruído, né? Isso aconteceu no ano 612 a.C., quando a cidade de Nínive caiu. E diz até a Bíblia, né, que quando a cidade de Nínive caiu, né, as nações da terra, os povos da terra, eles, né, bateram palmas, né, aplaudiram, porque o grande império assírio, aquele império que causava medo, aquele império que causava tanto destruição no mundo, então estava agora derrotado, né? Então isso aconteceu através do profeta Naum, né? E aí, finalizando o capítulo, no capítulo 3 até o
versículo 1 até o versículo 19, Nínive, conhecido por suas barbáries, agora é alvo do juízo de Deus. Então aquela cidade que era conhecida no mundo todo pela sua violência, pela sua maldade, como a gente viu aqui em aulas passadas, os ninivitas, eles eram extremamente cruéis, extremamente violentos, né? Eles tinham prazer na tortura, na morte, na destruição. Então, agora, né, as nações estão vendo aquele grande império, aquele temido império sendo derribado, sendo destruído, né? E isso vai estar registrado lá no capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo 19. E qual então é a mensagem central do profeta Naum? A mensagem central é o seguinte, que Deus, né, ele tem duas formas de agir. Deus, em uma mão, ele coloca a sua misericórdia, mas na sua mão também ele coloca a justiça, no sentido de que ele dá oportunidades, de que Deus ele dá sempre uma segunda chance, Deus ele é sempre misericordioso, mas também Deus é um Deus de justiça, né, que exerce o seu juízo, que exerce a sua justiça. Então a gente vê, se a gente pudesse, né, aí juntar esses dois livros, o livro do profeta Jonas com o livro do profeta Naum, a gente vai ver que em Jonas nós temos a grande misericórdia, a grande graça divina. Mas no livro do profeta Naum, a gente vê o juízo, a justiça de Deus chegando. Então essa é a mensagem central do profeta Naum. A justiça de Deus, o juízo de Deus. Tá bom, professor? Então nós ficamos por aqui e você tem aí mais uma aula abençoada e abençoadora com os seus alunos nesse próximo domingo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.